Bom dia, paz do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite. Glória a Deus por essa oportunidade, por mais um momento de leitura bíblica, onde nós estamos para a glória do Senhor. Aleluia. Eu fico muito feliz mesmo, agradecida ao Senhor por esse plano bíblico, por nós estarmos lendo todos os dias, não importa se de manhã, se de tarde, se de noite, se de madrugada, não sei o horário que você está ouvindo esse áudio. Eu só sei que o Senhor tem nos ajudado até aqui e é por isso que nós louvamos o nome dele. Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar por mais um momento, Senhor, de leitura bíblica. E eu quero assim, ó Deus, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, sabedoria. Dai-nos sabedoria. Dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, toda a ciência, Pai, para que nós possamos entender, para que nós possamos, Senhor amado, em nome de Jesus, estarmos, Senhor amado, aleluia, sendo, Senhor, esclarecidos, meu Deus, com situações diante da Tua palavra, e para que nós possamos cumprir o Teu chamado, em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel, capítulo 15, estou rouquinha, gente, de novo. 1 Samuel, capítulo 15, diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fiz a Amaleque, a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200 mil homens de pé e 10 mil homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte, aos cordeiros, ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou a Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este dos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas, das vacas, para as ofereceres ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Fala. E disse Samuel: Sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu sobre rei e sobre Israel.
E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que me adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e o rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem deixado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que a força de Israel não mente, nem se arrepende, porque não há um homem para que se arrependa, não é homem para que se arrependa. Disse ele: então pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio, e ele animosamente, e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a casa a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Então, capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas de tuas mãos, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência,
nem para a altura da sua estatura. Porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante do Samuel, do qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele, o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo o é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava um espírito da parte do Senhor, mau. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busca um homem que saiba tocar harpa, e que será quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e traze-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e animoso, o homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixar estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia-se aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Vamos lá, Mateus capítulo de número 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que receberam já o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem não serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuares, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, para teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos da sorte. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti não há trevas, quão grandes serão as tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem em celeiro. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua criatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Capítulo de número 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olheiro, no olho do teu irmão, e não vês a trave que estás no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. O qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente?
Se vós, pois, sendo maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós fareis, os homens vos façam. Fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque seus frutos os conhecereis, porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos más. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançá-la no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Capítulo 8 de Mateus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a sua mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiram, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos dos reinos serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como crestes, te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os.
E chegado a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dita pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? E tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dos dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão feroz eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu, os endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que retirasse dos seus termos. Amém. Que Deus te abençoe. Permaneça firme e constante.